Olá, sejam bem-vindos ao Mais Saúde, a partir de agora, na tela da NTV. Você que sintoniza na sua casa através do canal 8.1, estamos também no Facebook. O nosso muito obrigado pela sua audiência. Você também que sintoniza através do aplicativo. E eu, como sempre, quero convidar você que ainda não baixou o aplicativo no seu smartphone, no seu iPhone, baixe o aplicativo da NTV e fique por dentro de tudo o que acontece em Patos de Minas e toda a região com a nossa equipe. Bom, Mais Saúde de hoje, sempre trazendo assuntos importantes e daqui a pouquinho eu trago o tema de hoje. Nervos à flor da pele, tensão, vem 2023 por aí. A emoção, como é que tá a sua emoção, o seu sentimento? Se sente leve para começar 2023? Daqui a pouquinho eu falo com você, porque agora eu quero agradecer mais uma vez a Polo Floricultura. Olha só, embelezando aí o nosso estúdio mais uma vez, com esse belíssimo arranjo natural de peperônia. Olha a famosa peperônia. Que bonita, hein? Que caída bonita desse arranjo. Uma cor forte, maravilhosa e combinou com o nosso estúdio aqui. Quero agradecer a Lurdinha e todo o pessoal da Polo Floricultura, que fica aí no coração da cidade, na Major Gotti 1025, telefone 3822-2200. Um feliz Ano Novo, meu abraço a toda a família da Polo Floricultura, que está sempre presente aqui no nosso programa. Alô, Lurdinha, leve aí o nosso abraço, tá bom? Bom, é isso que eu estava falando com você. Como é que está o seu sentimento? A sua emoção para começar 2023 de pé direito? Você ainda que carrega algum rancor, alguma mágoa, será que você deve pedir perdão? Esse é o momento. Pós-Natal, você que esteve reunido com a sua família, agora vem o Réveillon, não teve a coragem de pedir perdão e também de se auto-perdoar. Sabe sobre o auto-perdão? Vamos falar com ela. Nada mais gostoso do que a gente encerrar o Mais Saúde de 2023 com ela, sempre bela, a psicóloga Lorena Moser. Seja bem-vinda, minha amiga, prazer revê-la. Prazer todo meu, David. Um prazer. Realmente eu não tinha me dado conta que estou encerrando o ano no Mais Saúde. E já vou iniciar desejando para vocês saúde física e mental para 2023, porque em 2022 eu acho que nós não tivemos tanto êxito. Não é? E você sabe, tem autoridade para falar, porque você está ali no seu dia a dia, né, convivendo com os pacientes, com o público, com o ser humano, que vem cada vez mais, né, sendo acometido pelas doenças mentais, psicológicas. E é isso, você que tem autoridade no assunto de falar. É o momento certo? Existe o momento, a época, o clima certo para a gente pedir perdão? Eu diria que alguns são mais propícios, né? Não é que existe um momento específico, mas alguns são mais propícios. Por quê? Ao findar-se um ano, o que a gente começa a pensar? Sobre o que a gente fez nesse ano de 2022, o que aconteceu, quais foram os eventos. Então, é como se a gente fosse fazer um balanço do ano. O que teve de positivo, o que teve de negativo, e aí a gente começa realmente a refletir, né, das nossas relações, é como a música, né, e o que você fez. Então é um momento de reflexão, e aí entramos, né, com a necessidade do perdão. Bacana, a gente vai falar sobre isso, a palavra forte, necessidade que você falou. Mas para a gente continuar o nosso bate-papo, eu quero conversar com você aí do outro lado. Muito bem, o telefone está na tela para você de casa participar com a gente. Mande a sua pergunta, dá a sua opinião. Aproveita que eu costumo dizer aqui o nosso bordão, que o consultório está aberto. Adentre, fique à vontade, que a consulta é grátis, tá bom? Aproveita. É isso. Você falou da necessidade. O ser humano, ele tem essa necessidade, essa gana. É importante pedir perdão mesmo? É importante, inclusive do ponto de vista físico, não só do emocional, porque mágoas e rancores, elas desencadeiam no nosso organismo a liberação de um hormônio que é tóxico e que inflama o nosso corpo, que é o cortisol. Então, hoje, o que a gente já estuda? O perdão, ele é uma ciência. Dentro da psicologia positiva, a gente já tem trabalhos científicos, né, não tão
assim, um pouco recentes, eu diria que a partir ali dos anos 90, que evidenciam essa necessidade da gente escolher, porque perdão é uma decisão. Eu decido Olha que importante perdoar. isso. Gostei disso aí. Olha, gente, você está acompanhando o programa, perdão é uma decisão. Você tem que estar decidido. Exato. Então, parte de uma questão da cognição que é eu decido perdoar. E as pessoas confundem muito, David, o que é perdão e o que é, por exemplo, a palavra perdão está um pouco esvaziada. Eu vou perdoar, não, mas a pessoa não merece perdão. Como se fosse uma simples desculpa. Não é sobre isso, né? O perdão é algo de uma dimensão muito maior, ele não é dito da boca para fora, e sim do coração. É a partir do coração. E o perdão, a real importância dele, ela está mais para quem libera o perdão do que para quem é perdoado. Era isso que eu ia te perguntar, Lorena. O que é mais difícil? Eu não sei se seria essa a palavra certa, mas para você entender, pedir perdão ou aceitar o perdão? Então, a gente perdoar, né, na verdade. Perdoar. A gente pede perdão com muita facilidade, mas aí eu vou acrescentar um outro tipo de perdão. O que seria mais difícil? Perdoar, pedir perdão ou se auto-perdoar? Vem mais uma palavra aí, né? O auto-perdão. A gente vai falar sobre isso também. Exato. Porque, queira dizer, Lorena, talvez a gente não precise pedir perdão se a gente se perdoar. Tem como? Sim, né? Se a gente fizer se você perceber, por exemplo, o auto-perdão, ele está muito relacionado ao que eu fiz que me feriu, ou o que eu fiz que feriu o outro, que transgrediu ali ao outro, e eu posso realmente liberar esse perdão para mim. Só que quando diz respeito a um outro, quando o que eu fiz impactou a vida de uma terceira pessoa, de uma segunda pessoa, no caso, ela também, seria necessário que ela liberasse esse perdão também. Porque o auto-perdão é o que eu fiz de mal para mim e que eu preciso me perdoar. Porque eu costumo dizer que nós somos o nosso pior inimigo. Essa é a realidade. Então não há ninguém no mundo que possa fazer tanto mal a nós quanto nós mesmos. Nós conhecemos... Exemplos que a gente gosta de falar aqui no programa, Lorena, é como se a gente tivesse feito alguma coisa para essa segunda pessoa e a pessoa nem percebeu, mas a gente carrega essa culpa, né? Então, se auto-perdoar vem nesse exato momento. A gente precisa fazer essa análise, né? Que é o quê? Muitas vezes a gente fere o outro, mas a gente não percebe que a gente feriu. Então, avaliar, se auto-perceber, né, que entra a questão do autoconhecimento, que a gente trabalha tanto em psicoterapia. Então, o que os estudos mostram? Que essa questão da gente não liberar o perdão, guardar mágoas, e o mais interessante, David, quando a gente fala de perdão em relacionamentos. Então, o relacionamento intrapessoal, que é o meu comigo, e o relacionamento interpessoal, que é o meu com o outro. Então, são pessoas próximas normalmente, são familiares, são amigos, são parceiros, no caso, parceiros românticos, filhos, nossos pais. Então, a gente precisa sim, e não, às vezes as pessoas falam, mas quem perdoa é Deus, né? Tem uma questão religiosa. Tá muito nessa vibe aí, por isso que vem perdendo o sentido do perdão, né? Sim, só que nós, enquanto seres humanos, que temos consciência, nós temos o poder, e grife essa palavra, gente, é um poder mesmo do perdão. Tem um estudo com as gêmeas do Holocausto, enfim, e aí uma delas fala do poder de perdoar o médico nazista que fez o experimento com elas, né? A partir daquilo, o médico soube que ela tinha o perdoado? Não, mas ela sabia que ela tinha liberado o perdão, e ao liberar o perdão, é a palavrinha que você falou no início do programa, a leveza vem. Quando a gente guarda mágoas, ressentimentos, é como se a gente andasse pela vida arrastando correntes. A gente fica preso a correntes. E é uma outra questão, David, que é uma dificuldade da atualidade, que quanto mais mágoa a gente tem, mais no passado a gente vive.
Como que é? Pera aí, repete. Adorei isso aí. Vamos lá, olha, para a gente realmente meditar e começar 2023 e fechar esse 2022 com mais leveza. Repete isso aí. Quando a gente tem mágoas, né, são fatos que aconteceram a nós no passado. Mas se a gente não libera essas mágoas, a gente não consegue se livrar do passado, Seria do peso do passado. Um trauma. Um trauma, né? Uma espécie de trauma. Um trauma é algo psicológico. que fica realmente assim, preso em nós, né? Que fica. E quanto mais a gente demora para essa capacidade de liberar o perdão, mais isso vai arraigando dentro de nós, mais isso vai nos adoecendo. Isso vai enraizando, você falou arregando, mas vai enraizando. A falta de perdão pode passar de geração para geração? Pode afetar? Então, né, as pessoas podem, por exemplo, tal família roubou umas terras da minha família, então eu tenho um ódio, né, eu tenho um ressentimento por aquela família. E aí, como a minha avó, por exemplo, que foi lesada, né, não perdoou, isso a gente acaba, enquanto família, pegando a dor do outro, aí também não perdoando. Então, sim, a gente pode falar de uma dificuldade de perdoar da transgeracionalidade, né, que vai passando de fato. Por quê? Como a gente ama muito aquela figura e percebe que aquilo provoca dor para ela, isso passa a provocar dor em nós. Muito bem, e essa dor que pode partir, não é muito a sua praia, mas como você também salientou e destacou, pode partir para a parte física já também, né? Com e a certeza. gente vê isso aí comprovadamente, a gente já recebeu também aqui no nosso programa especialistas que falam, né? No último programa que a gente fez, no programa anterior, quem acompanhou aí de casa, que o não perdão, ele acarreta em algumas doenças, como o estresse, né, e outras doenças aí, até o próprio câncer, né, e doenças do coração, depressão e muito mais. Isso é comprovado, né? Comprovado. O hormônio que eu havia citado anteriormente, o cortisol, é o hormônio do estresse. Então, ele sendo o hormônio do estresse, ele vai desencadear toda uma toxicidade nesse organismo, né? Inflamar esse organismo. E realmente já há uma comprovação científica da relação, né, da dificuldade do perdão com o câncer. Muito bem, esse é só o começo do nosso bate-papo. Você que está aí em casa acompanhando o nosso programa, a gente vai para um rápido intervalo e eu já vou deixar a perguntinha aqui no ar. A gente falou da importância de pedir o perdão. É tão gostoso quando a gente é perdoado, né, recebe aquele abraço, ou mesmo fica tudo em paz. E aí, quando a gente não recebe o perdão, será que estamos preparados para um não? A gente volta depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta com mais saúde aqui na tela da NTV, através do digital no canal 8.1, no Facebook, no site e também no aplicativo. Fique à vontade, o consultório está aberto e aqui a consulta é grátis para você aí de casa participar com a gente. O telefone está na tela, o nosso WhatsApp aí, ó. Mande a sua pergunta, aproveita porque a nossa convidada de hoje, fechando o último programa de 2022 de forma positiva, falando sobre a importância do perdão e do auto-perdão. A gente volta com a psicóloga Lorena Moser, falando também, será que estamos... É tão gostoso quando a gente fala que a gente foi perdoado, que nos perdoamos e que perdoamos o próximo, né? É tão bonito, é tão gostoso. Só de falar isso, ó, de verdade, eu fico até emocionado. Mas e aí? Quando você não recebe o perdão, será que estamos preparados para esse não? Você pedir perdão para a pessoa e ela não perdoar? Acontece, Lorena? Acontece. E quem mais sofre é a pessoa que não consegue liberar o perdão. Porque o outro, ele teve a humildade de reconhecer que errou, ele, né, de coração aberto, ele foi atrás daquele que ele feriu, e ele se colocou ali humildemente, enfim, pedindo desculpas, né, perdão por algo que feriu o outro. Esse outro não perdoa. O que acontece? É óbvio que quem pediu perdão vai ficar chateado, mas ele vai se manter leve. E quem não perdoou vai carregar o peso da ofensa. Pode se assustar na hora, né? Pode até se assustar com o não, mas depois a leveza vem. E assim, o interessante da gente falar em perdão, David, é a gente
a gente pensar na condição humana. Porque todo ser humano é um ser que ele vai errar em algum momento. Então, eu vou ferir alguém, o outro vai me ferir, né? Então, se a gente se coloca em igual humanidade, porque somos todos humanos, seres imperfeitos, nós vamos errar, sim, a gente consegue compreender o porquê o perdão ele é tão necessário na nossa vida. Muito bem. Bom, a Bruna, nossa telespectadora, obrigado pela companhia, está perguntando qual é o momento certo, como a gente sabe, qual é a hora certa de pedirmos perdão ao próximo. Olha, Bruna, muito bacana essa sua pergunta. Então, varia essa questão do perdão, a gente precisa avaliar caso a caso, né? Do que a gente está falando, de que tipo de ofensa a gente está falando. Porque às vezes é bom a gente esperar o outro se acalmar um pouco. Emocionalmente, assim, às vezes, porque o primeiro sentimento quando a gente foi agredido, quando alguém transgrediu algo em relação a nós, é a raiva. E a pessoa tomada pela raiva, muito provavelmente, ela está envolta em afetos negativos. Então, ela pode não conseguir liberar o perdão naquele momento. Então, ter paciência e entender que o outro também precisa de um tempo. Essa é a palavra, e a gente ouve muito falar sobre essa palavra, que antigamente a gente pode se dizer que era até julgada quando, principalmente, você disse uma palavra aqui, Lorena, que é a parceira romântica, o parceiro romântico. Gostei disso, até anotei aqui. Quando pedimos o tempo, você falou sobre o tempo, a importância do tempo, mas antigamente, quando o nosso cônjuge, né, a nossa parceira romântica, como a Lorena disse, que pede um tempo, é necessário esse tempo? Então, dependendo do que nós estamos falando, sim. Porque as emoções, quando a emoção sobe, a razão desce. Tem essa escala. E aí é preciso dar uma equilibrada nisso. Então, às vezes é necessário sim, e a gente precisa de muita maturidade para entender que o outro precisa de um espaço para refletir. Bom, e a gente pesquisando sobre esse tema do perdão, muito a gente se ouve falar com especialistas psiquiátricos, pessoas especialistas em relacionamento. A gente ouve muito falar sobre a frase deixe ir. E está aqui, a importância de deixar ir. Fala sobre isso. E aí nós vamos falar do deixar ir, porque nós estamos em 2022 e a gente pode deixar em 2022 essas mágoas, essas dores que a gente está carregando, talvez não de 2022, mas de toda uma existência. E entrar em 2023 leve. Então é um exercício. Aí você vai falar para mim, Lorena, mas a pessoa que eu preciso pedir perdão morreu. Como que eu vou pedir perdão para uma pessoa que morreu? Escreve uma carta. Escreva uma carta, coloque seus sentimentos ali. Se você não tiver acesso a essa pessoa, coloque tudo, abra o seu coração, coloque uma música, fique em silêncio e escreva tudo ali que está no seu coração que você gostaria que a pessoa ela soubesse. Tá? Então, às vezes a pessoa morreu, às vezes a pessoa viajou, às vezes você não quer realmente se comunicar com essa pessoa, mas você precisa de alguma forma pedir esse perdão. Então faça isso de você com você mesma, porque você já vai se sentir mais leve. Muito bem, são só algumas dicas que a profissional, né, tem autoridade no assunto, no caso a psicóloga Lorena Moser, está trazendo aqui no nosso programa. Mas a importância também de você estar perto da especialista, do psicólogo, nesse momento de decisão, de você pedir o perdão, de não receber o perdão, é um momento tão importante na sua vida, que é claro, você está acompanhado da sua família, né, dos amigos, é super importante, mas é aí que entra o especialista, aonde é a base, te dá firmeza, não é isso? Fala da importância do especialista nessa hora. Né? É bacana porque familiares normalmente estão envolvidos por uma questão afetiva e o profissional ele é imparcial. Então ele avalia o cenário, né, e ele te direciona, ou enfim, ele faz com que você encontre um caminho que está dentro de você.
Agora, David, eu abri no Instagram, né, gente? Quem me conhece sabe que eu adoro. Já vamos deixando o Instagram aí, já Deixa meu aí, Instagram aí, @Lorena Moser PC, com Moser com 2 Es. E assim, perdoar, né? Algumas perguntas que ficam quando a gente fala de perdão. Perdoar é igual a se reconciliar? Porque eu perdoei uma traição do meu marido, eu preciso voltar com ele? Não. Perdoar não é igual a reconciliação. Você pode perdoar a pessoa, liberar o perdão, seguir leve e não voltar para algo que não te faz mais bem. Então, há uma confusão das palavras, né? Ô Lorena, só te interrompendo nesse exemplo, isso é muito importante, eu acredito que a maioria das pessoas, quando a gente fala do perdão, vem realmente o parceiro romântico, né? Na primeiramente. E eu... Num culto desses, o pastor disse sobre isso, a importância do perdão. Né? Olha como que a espiritualidade é importante, se você quiser abrir até para esse lado, ô Lorena. É importante a gente perdoar, isso foi uma grande atitude do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deixou esse legado para a gente, que somos, bem dizer, obrigados a perdoar. Foi a primeira coisa que ele fez quando batemos nele, quando pregamos ele na cruz, mas, segundo o pastor, somos obrigados a perdoar, jamais somos obrigados a conviver. Pois é, então assim, dentro dessa questão da religião monoteísta, né, a gente encontra realmente esse exemplo, né, em que a gente se entende obrigado a perdoar, né, só que é preciso estar pronto para, né? A gente vai desenvolvendo. Então, parte da escolha, né, do amadurecimento, de você ir entendendo que é possível sim perdoar. E uma outra questão, David, que também vem muito, é a relação da dificuldade que as pessoas têm de pedir desculpa, porque perdão está associado, né, a se desculpar com o outro. Então, existe culturalmente, né, uma coisa do homem não pede desculpa. Enfim, se eu pedir desculpa eu vou estar me humilhando. Gente, isso não é real, né? Peça desculpa sim, você é humano, independente do seu gênero. Muito bem. Se coloque, enfim, aberto. Você tem emoções, você tem afetos. Então não negligencie isso e jogue para debaixo do tapete, porque vai estar aí dentro de você e vai manifestar de alguma forma. Isso, muito bem. A gente está falando do restinho, que últimos dias de 2022. Mas já vamos aproveitar que a gente tem poucos minutos para encerrar a participação da Lorena. Já vamos falar para 2023 quais são as dicas para a gente ter aquela saúde mental, a saúde mental bacana, porque o tanto que eu vou te contar, que é importante, vale ouro, cada dia, não vou falar a cada ano, a cada dia a nossa saúde mental. Quais são as dicas para 2023? A gente se cuidar melhor, se blindar melhor. Então, gente, a dica, né, vou começar por mim, faça terapia. Boa. Viu? Atividade física, enfim, a atividade física é extremamente importante e trabalhar a espiritualidade, como eu já havia dito, né? É o tripé, a gente trabalha corpo, mente e espírito. Então, olhe para essas 3 dimensões que o seu 2023, eu te garanto, vai ser muito melhor. E é isso, antigamente tinha muito o conceito de você fazer terapia e um psicólogo, e hoje a gente percebe que ainda tem esse tabu, mas é cada vez menor, né? E hoje é até chique a gente falar, não, eu vou fazer terapia. Desculpa, tá na hora da minha terapia. Não é isso? Fala da importância da terapia para que tudo de 2023, não só a sua saúde mental, a sua saúde financeira, porque eu acredito que muitos, quando vão pular ondinha, colocar a romã na carteira, né? Pensa na saúde financeira também, e a terapia ajuda, né? Sim, na verdade, o indivíduo, né, o ser humano, a mente dele é que conduz todas as outras dimensões, né? Então, se a mente adoece, todas as outras áreas de saúde, saúde física, saúde emocional, saúde social, saúde financeira, elas são impactadas, é um efeito dominó. Então, cuide de você, se ame, se acolha, se perdoe pelos erros que você cometeu. Eu não devia ter feito isso. Ok, tá tudo bem. Do mesmo jeito que você perdoa uma outra pessoa, pratique o auto-perdão. Para de se cobrar.
Entenda que você pode sim falhar e tá tudo bem, e pode recomeçar. Então hoje, David, o que a gente mais vê no consultório é uma autocobrança em excesso. As pessoas nunca estão satisfeitas, estão sempre se culpando, se punindo, e a gente precisa se acolher mais, gente. Por isso que eu falei da dificuldade do auto-perdão. O perdão mais difícil de se liberar é o em relação a nós mesmos. Então a gente tem mais facilidade para perdoar o outro e para pedir perdão do que perdoar os nossos próprios erros. E acredite, nós vamos errar. Nós já erramos, nós vamos continuar errando. Por intenção? Não, por humanidade, por vulnerabilidade. Muito bem, e a Lorena Moser atende aonde? Para você que está em casa, não deu tempo de participar do programa, mas quer tirar suas dúvidas, tem o arroba, a Adriana colocou o seu arroba, eu não sei se está correto. Arroba mas Lorena Moser Psi, Adriana. Tem Psi no final aí. PSI aí no final. Mas é só digitar aí que vai aparecer na sua tela, esse roxinho lindo aí vai aparecer no seu Instagram, já adiciona lá e pode te procurar aonde mais, Lorena? Gente, eu atendo na Avenida Paranaíba, na clínica Walter Magalhães, estou lá já há alguns Onde fica? anos. Avenida Paranaíba, 1365. Pertinho de onde? Pertinho da Igreja Santa Terezinha. Muito bem, também no Instagram. A sua mensagem final para esse 2022, você que é sócia aqui do nosso programa e de outros programas, nos telejornais, não poderia de ser a última entrevistada aqui da NTV, a sua mensagem final ao pessoal de casa. Gente, gratidão. Eu sempre falo o quanto a NTV ela é um espaço assim muito bacana para a gente vir trazer a nossa mensagem, levar à população. É um pouco dessa nossa missão. Eu amo a minha profissão e amo partilhar desses conhecimentos, porque o conhecimento, se ele ficar só para mim, ele não vale nada. Então, é essa gratidão a todos os profissionais da NTV, David, Matheus, Ludmila. Fui no programa do Gui recentemente. Que bacana, enfim, tá de férias. E uma frase para você aí de casa é: perdoe, não porque o outro merece perdão, mas porque você merece paz. Olha que bacana, fechamos com chave de ouro. Minha amiga, toca aí. Feliz 2023 para você e gratidão por estar sempre com a gente e ajudando para uma saúde melhor da nossa querida Patos de Minas. Gratidão. Gratidão. Então você de casa, não sai daí não, que a gente volta já já e a gente vai falar da Covid-19 que está de volta aqui na nossa região. Eu volto já já. Saúde através da NTV no 8.1 no Facebook e também no nosso aplicativo e no nosso site. Fique à vontade para você participar com a gente. O telefone está na sua tela e esse programa é feito para vocês, com vocês e junto com vocês. Bom, o nosso assunto de agora é aquele assunto que parecia rotineiro. Mas a gente fecha o nosso bate-papo no Mais Saúde de 2022, claro que a gente falou do perdão, a importância da leveza, mas eu gostaria de fechar dessa forma, em forma de atenção, de prevenção, de cuidados para que a gente não passe tudo que já passamos em momentos anteriores. Covid-19 está de volta, aliás, nunca saiu do nosso meio, às vezes pelo nosso descuidado, o nosso descuido está aí voltando fortemente. Muitas pessoas estão desacreditadas com essa volta da Covid. O que fazer? Por que fazer? Vamos falar com ele, que é médico infectologista, está aqui no Mais Saúde de hoje, para fechar o último programa de 2022, o Dr. Felipe Julião. Dr. Felipe, seja bem-vindo aqui ao Mais Saúde, prazer conhecê-lo. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite e é uma honra estar podendo contribuir com vocês aqui da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível é a gente falar de prevenção com essa tal Covid, esse tal Covid-19 que nunca saiu do nosso meio. Por que está voltando, os números estão aumentando, doutor? Olha, é muito importante a gente entender 2 pontos da doença, né, da infecção pelo coronavírus. O primeiro é o que a gente entende pelo aumento do número de casos, ou seja, pelo aumento do número de pessoas infectadas. Isso é um fato. As pessoas têm sim se infectado mais com o vírus e com o aumento
das notificações também. Então, toda doença de notificação compulsória, como o próprio nome diz, ela requer uma documentação. O que é isso, notificação compulsória? Do que se trata? O que é de fato? Todas as doenças que elas requerem uma importância de um tratamento coletivo, de uma medicação, de um cuidado com toda a população, essas doenças são ofertadas um tratamento, cuidados, exames, internações voltadas para esse tipo de doença específica, e elas geram um número de notificação, um número de registro num centro de notificações nacionais que é chamado de SINAM, que é um serviço de notificação. Esse SINAM gera um número de notificação através de dados do paciente, nome, endereço, gênero e tudo mais, tempos de sintoma, tempo de quando foi a infecção, e a partir dali esses dados estatísticos, eles ajudam no ponto de vista da epidemiologia para se poder criar novas propostas, quando possível um tratamento e principalmente a prevenção. Muito bem explicado para quem entende realmente do assunto. Se você de casa tem alguma dúvida, pode participar com a gente nesse WhatsApp que está aqui na tela. Doutor, a volta da Covid está aí. Muitos desacreditam, cada um pelo seu motivo, alguns políticos, alguns através das crenças, enfim. Essa volta à Covid, o vírus, vou falar de forma mais popular para que o pessoal de casa entenda. Ela vem num efeito mais fraco? A gente hoje, muitos falam isso, não, agora está aí, mas o vírus está mais fraco. Ele está mais forte, é o mesmo vírus, ou está realmente mais fraco? Eu acho que a melhor resposta é a gente falar que o vírus está diferente. Por que eu digo que ele está diferente? O vírus que a gente tem, ele é o vírus chamado coronavírus. E esse coronavírus, ele é formado por um material genético. E esse material genético, ele é feito por um tipo específico de um material genético chamado de RNA. Isso é muito importante lá na frente quando a gente for falar das vacinas. Esse material genético do vírus, ele sofre ao longo do tempo, ao longo da exposição e ao longo da exposição e das vacinações, ele sofre uma transformação. E essa transformação do vírus pode levar o vírus a ser um vírus diferente, que ele pode ser mais resistente, menos resistente, sintomas diferentes. Alguns associam com febre, outros associam com sintomas de mais de dor no corpo, isso a gente pode discutir depois também, mas o fato é que o coronavírus que a gente tem hoje, ele não é o mesmo coronavírus de quando foi notificado a primeira vez. Muito bem explicado. E sobre prevenção, para que a gente não seja contaminado, é da mesma forma? É o mesmo tipo de prevenção? O distanciamento, a máscara, o álcool em gel, continua mesmo? Continuam valendo as mesmas orientações de cuidado, uso de máscara, uso de higiene pessoal com água e sabão nas mãos, álcool em gel. Quando possível, evitar aglomerações, evitar contato com muitas pessoas, evitar contato com pessoas que estejam sintomáticos, tá? Isso é muito importante. A transmissão do vírus, ela ainda continua muito atuante. Então, se uma pessoa estiver tossindo, se uma pessoa estiver espirrando, se uma pessoa estiver com febre e outros sintomas, procure manter o distanciamento daquela pessoa. E utilizar as máscaras sempre vão ser a melhor recomendação. Certinho, daqui a pouquinho a gente vai falar da importância, vou deixar para o último bloco, sobre a vacina, e a gente vai bater nessa tecla, vamos levantar essa bandeira mais uma vez, a importância da vacina. Só para antecipar, os números não são positivos, né? O pessoal não tem voltado para tomar a terceira dose. A gente tem, infelizmente, uma cobertura vacinal muito abaixo do que se era esperado. Logo no começo da pandemia, as pessoas receberam as primeiras doses de vacina. Houve aí uma corrida de todo mundo querer as primeiras doses de vacina, mas o pessoal não está completando o cartão com as doses. E os números, vamos lá, produção, vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar. A gente tem um painel
que a gente recebeu na data de hoje. Eu não consigo ver direito aqui, mas o senhor é a pessoa mais certa para explicar para o pessoal de casa, né? A gente percebe também que o número de pessoas que fazem o teste por dia da Covid-19 subiu para 230 testes por dia. E o que a gente fala a respeito desse painel do coronavírus aí no nosso município, doutor? Eu vou dividir esse painel em três partes diferentes para que se consiga deixar mais didático para a população de casa entender. Os 3 números que importam mais para a gente são os números de casos, ou seja, o número de pacientes que testaram positivo para coronavírus. A taxa de ocupação de leitos. Que é aquele número ali, 38.950. Você em casa acompanha aí no nosso... É o azul do meio. Isso, no nosso painel, 38.950 casos confirmados. Seria isso? Seria isso. O que isso significa para nós? Isso significa que este número são o número de pessoas que se testaram para coronavírus e que o exame dessas pessoas veio positivo. Este exame, indiscutivelmente, qual a técnica realizada? Isso a gente pode discutir depois, se é um teste rápido, se é um PCR, se é uma sorologia. Ele tem um exame positivo que justifique aquela presença do vírus coronavírus ali na pessoa, certo? Essa é a primeira. Tivemos aí, vamos passar para o lado do óbitos ali, 618 óbitos. Em Patos de Minas hoje parece que deu uma alterada, mas enfim, ainda não está no boletim. O que a gente tem autorização de divulgar são esses números aí. Falando sobre o número de óbitos, é o que a gente sempre tenta evitar através da vacinação, que é as formas graves, ou seja, a evolução da doença para a forma do óbito. Que ele pode acontecer porque o coronavírus ele pode gerar no organismo do paciente várias complicações. Complicações respiratórias, complicações hematológicas, ou seja, no sangue, e complicações neurológicas. Então, às vezes, ele pode não só ele mesmo ser um fator causador de mortalidade, mas ele acelerar, às vezes, um fator de risco que o paciente já tinha, e isso está causando uma gravidade, podendo, infelizmente, levar ao óbito. Muito bem, é bom a gente falar porque essa bandeira que a gente vai defender também, que é sobre a vacinação. Tá na hora da gente ir para um rápido intervalo, a gente volta com números e levantando essa bandeira. Por que você não voltou lá para tomar a segunda, a terceira, enfim, a quarta dose? A gente volta já já. E o Mais Saúde está de volta na tela da NTV, você acompanhando aí na sua televisão, através do canal 8.1 Digital, a nossa enorme audiência através do site, no Facebook e também no nosso aplicativo. O último programa e último bloco de 2022 do Mais Saúde está de volta. Aproveite você de casa e participe com a gente, que a gente mantém o nosso lema. O consultório está aberto e aqui a consulta é grátis. Participe! Vamos lá! Para a gente falar da Covid-19. 2023 vem aí, vamos se cuidar. E uma das melhores maneiras que a gente tem, eficácia comprovada, é a vacina. E o médico infectologista está aqui para levantar essa bandeira e fazer esse gol aqui com a gente, pode-se dizer isso. É importante a gente vacinar, doutor Felipe Julião. Indiscutivelmente, sábias as suas palavras, a vacinação, mais do que um ato de proteção a si mesmo, é um ato de amor ao próximo. A gente protege a gente e a gente protege quem está perto da gente, quem a gente ama. Tá, doutor, a pergunta é o seguinte, a gente está conversando aqui em off, que muitas pessoas não voltam para tomar a próxima dose, seja a segunda, a terceira, a quarta, enfim, quem é da área da saúde, para quem tem prioridade também. Por que essas pessoas não estão voltando? Você que é especialista do assunto, é autoridade, vocês estão sempre reunidos. O que vocês veem? De que forma vocês veem isso? Por que as pessoas não estão voltando? A gente pode levantar isso na forma de 3 pontos diferentes. Desconhecimento. Nem todo mundo é obrigado a saber quais são os protocolos, quais as recomendações, quais os tipos e as doses de vacina. Mas aí deveria ser obrigatoriedade do profissional que atendeu na primeira vacina e deixar essa recomendação do retorno. Segundo,
cartão de vacina é algo que culturalmente o brasileiro ainda tem um pouquinho de irresponsabilidade. Me identifico, viu, gente? Eu vou até tomar esse puxão de orelha aqui ao vivo, mas é verdade, me identifico. Eu tomei a dose, a terceira dose já, mas não tinha o meu cartão. Duas frases... Mas pode ir lá, viu, gente? Tem um sistema lá, o pessoal acha. Não adianta fugir da vacina, não. Duas frases que a gente ouvia muito em sala de vacinação. Era, poxa, não tenho cartão. Segunda, quem cuidava disso era minha mãe. Então, assim, a pessoa quando cresce acaba deixando de ter um pouquinho esses cuidados, essa responsabilidade. Mas o fato é que em relação aos retornos às doses de vacina, muitas pessoas às vezes podem não ser orientadas porque a interpretação de um cartão vacinal ela é bem complexa. E quando o profissional que faz a vacina coloca as doses e faz a marcação, ele coloca muitas das vezes de uma linguagem técnica que o paciente não vai entender. Então o paciente deveria sim ser orientado de falar: senhor fulano, dona fulana, volte para tomar a sua vacina nesta data. Muito Ou bem. até mesmo as pessoas que receberam uma dose de vacina e acreditam que estão protegidas pelo motivo que for, pela crença que for, volte e toma a sua vacina. Então vamos parar com esse negócio de crença, de politicagem, e vamos tomar a vacina, gente. Desculpa de que você não tem o cartão, o pessoal tem tudo lá, a equipe tem, né, a Faz na Secretaria hora. de Saúde tem lá na hora, no site, lá o pessoal entra lá no sistema e faz a vacina aí para você. Eis a questão, doutor. Eu tomei Janssen, tem a Pfizer, a gente viu vários nomes de vacina. Eu tenho que sempre manter a mesma vacina? Eu tomei Janssen, dose única, posso tomar outro tipo de vacina? Como é que funciona isso? Excelente a sua pergunta. E eu vou explicar um pouquinho para dona de casa, para o senhor que está assistindo em casa, as diferenças dessas vacinas, por que elas são diferentes e a importância de se tomar vacinas diferentes. Então, primeiro, a gente tem tipos vacinais disponíveis da vacina de Covid, que são os conhecidos Coronavac, AstraZeneca, Janssen, Pfizer e uma parceria com a BioNTech. Existem outras vacinas de coronavírus ainda disponíveis, mas que basicamente, habitualmente, são essas vacinas mais utilizadas. Cada uma dessas vacinas tem um mecanismo de proteção. O que isso quer dizer? Significa que quando você toma aquela injeção, quando você toma aquele medicamento que está dentro daquela vacina, o seu organismo vai entender aquilo de uma forma e aquilo vai levar você a ter uma proteção ou pelo menos diminuir as formas da doença. Cada vacina protege de um jeito. E eu vou citar aqui uns exemplos mais recentes, o que há de mais moderno, para a gente entender um pouquinho. Fica à vontade, doutor, fica à vontade. O programa é para isso mesmo, para a gente esclarecer da melhor forma para o pessoal de casa. Primeiro, a gente tem as vacinas mais antigas, as mais conhecidas, as mais tradicionais, que é o que a gente chama de vírus inativado. O que é um vírus inativado? Você pega a doença, que é aquele vírus, põe ele dentro do laboratório e destrói a parte dele que é a que causa a doença. Você fica com uma parte do vírus, que ele tem um pedaço da doença, mas aquela doença não te adoece, não te causa complicações. Quando você injeta isso na pessoa, o organismo da pessoa reconhece aquilo, e quando a pessoa entrar em contato com o coronavírus, ela, opa, eu sei do que se trata, não vou adoecer. Essa é a Coronavac. O que significa esse tipo de proteção? Tal vacina me dá 50% de proteção, tal vacina me dá 70%, 94%. Estudos de laboratório mostram que 50% de chances de mortalidade a menos. Ou seja, quem está vacinado com a Coronavac tem 50% menos chance de evoluir para formas graves e morte. Uma outra vacina, como por exemplo a vacina da AstraZeneca. Existem mecanismos diferentes que compõem a vacina da AstraZeneca, como um mecanismo recente chamado vetor viral associado a vírus vivo. Traduzindo isso para entender,
É um outro mecanismo de proteção que o vírus, ele é colocado em laboratório e o laboratório coloca esse vírus em cima de um carrinho, de um meio de transporte, para levar esse vírus ao seu organismo. Só que o laboratório vai lá e quebra as rodinhas do carrinho e o vírus fica parado no meio do caminho. E aí não dá tempo dele te adoecer. E o seu organismo vê que aquele vírus está parado no meio do caminho com aquele carrinho quebrado e se prepara para a doença que vai vir. E essa é a proteção da AstraZeneca. Em alguns casos, o pessoal esquece de quebrar as 4 rodinhas do carrinho. E às vezes o vírus acaba chegando um pouquinho embalado. Ele pega o embalo na ladeira e chega. E às vezes ele chega dessa trombada no organismo e gera algumas reações adversas. Um pouquinho de febre, um pouquinho de mal-estar, dor no braço. E reações vacinais são comuns e podem acontecer. A vacina da Pfizer, que é o que a gente tem de mais recente nas pesquisas, ela está associada com o que a gente tem de mecanismo mais recente de vacinação, que é o mecanismo que a gente chama de RNA mensageiro. O que é o RNA mensageiro? Todo vírus ele tem um material genético. Ele pode ser de DNA ou RNA. O que significa? Esse vírus tem uma forma ou de uma bolinha ou de um quadradinho, como se fosse um quebra-cabeça. E é a partir desse pontinho que ele vai se ligar no organismo, ou da bolinha ou do quadradinho. O que vai acontecer? Você tomando a vacina, o seu organismo ele vai lá na pontinha do quadradinho e corta ela e desgasta, de forma que esse vírus não encaixe no quebra-cabeça do seu organismo. E, portanto, você não vai adoecer. Então, a vacina ela modifica essa estrutura genética. Então, ela modifica a mensagem que o RNA vai levar da doença para o seu organismo. Portanto, seu organismo reconhece aquela proteína, reconhece aquela parte viral, mas você não adoece. Então, esses são os principais mecanismos de proteção das vacinas. Essas são as mais conhecidas também, são Sim. As vacinas mais conhecidas. A gente fez aqui bem breve para você uma explicação. O importante é você vacinar, porque muita gente que tomou o Janssen fica esperando o Janssen, aí no postinho tem outro. Qual que é a melhor, doutor? Qual que é a melhor vacina para se tomar então? A melhor vacina é a que tiver disponível. Muito bem, repete, qual é a melhor vacina? A melhor vacina é a que tiver disponível. E olha só o nosso telespectador participando com a gente aqui. David, não tá tendo vacinas, por isso que é importante o programa. Olha só, faz tempo que não chega no meu posto, o poder público tem que verificar no Jardim Centro. Muito bem, pode ficar tranquilo que a gente não vai identificar você não, mas já vale salientar e cobrar das nossas autoridades aí que chegue essa vacina em todos os postos. Se não tem no seu postinho, você pode dirigir também a outros postos também, né, doutor? Sim, o importante é tomar a vacina. Você não importa se você tomou no postinho A, no postinho B, o importante é tomar a vacina. Certinho, vamos lá, mandar um abraço especial, Marcelo mandando um abraço aqui para Sirlene, pronto, usando o nosso canal aí de forma positiva. Bom, doutor, então é isso, vamos falar também sobre quem tomou a vacina de dose única. Tem que tomar novamente? Funciona da seguinte maneira, como que é feita a proteção do coronavírus com as vacinas de Covid? Primeiro há de se entender que coronavírus é o nome do vírus que causa uma doença chamada Covid, que é uma síndrome. Covid-19, a título de curiosidade, foi porque ela foi descoberta a primeira vez em 2019. Então ficou Covid, que é a sigla de Coronavirus Disease, doença do coronavírus. E 19 porque foi em 2019 descoberta, por isso que é Covid-19. Tá? E a vacina funciona da seguinte maneira. Cada vacina que você toma, ela tem um mecanismo diferente de ação e um mecanismo diferente de proteção. Idealmente, para o vírus do coronavírus, que é um vírus de material genético, o seu organismo, para ter a melhor proteção, você tem que tomar esquemas alternados de vacinação. Independentemente se é Janssen, Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca. Tome a que tiver disponível. Se possível, você tomou primeiro Coronavac, AstraZeneca, tomou a primeira vacina. Que a segunda seja diferente. Que a terceira seja diferente da segunda. Que a quarta seja diferente da terceira. E assim sucessivamente. Muito bem, a gente falta aqui 2 minutinhos para a gente encerrar o nosso programa.
E é o último programa de 2022, 2023 vem aí. Esse é o nosso papel da imprensa. Foi sempre a grande responsabilidade da NTV de atentar a você, né, do outro lado, o nosso telespectador, de forma de prevenção, né, de proteger você, de você pegar as dicas aqui do programa e levar para você ter uma vida saudável, uma vida melhor. Então eu gostaria que o senhor deixasse aí a mensagem final, doutor. Agradeço inicialmente pelo convite de poder estar aqui conversando sobre saúde de uma maneira geral com você, especialmente sobre vacinas e Covid, que é algo que eu tenho alguma experiência relacionada ao assunto. Mas mais importante, deixar para esse final de ano uma mensagem de amor, uma mensagem de carinho para as famílias. E nada mais carinhoso, nada mais afetivo do que cuidar da saúde daqueles que vocês amem. Então, cuidem de vocês e cuidem dos seus próximos. Usem máscaras, vacinem-se e saúde é um ato de amor. Muito bem. Doutor, a última pergunta é... Já temos aí cidades aqui ao nosso redor que já está tomando algumas medidas à volta à máscara. Você acredita que isso em Patos vai acontecer? Olha, infelizmente, o coronavírus ele é uma doença que ele se alastra muito rápido e todo mundo deve ter ouvido em algum momento alguma coisa no noticiário falando sobre a nova onda, a onda vermelha, a onda roxa. O que isso significa? Significa que essas ondas é que o vírus sobe, desce, faz curvas. E essas curvas elas são guiadas pelo aumento dos números de casos e o aumento do número de adoecimento e complicações. E, infelizmente, o que a gente tem para poder se prevenir do vírus é o uso de máscara, o uso de álcool em gel, higiene, cuidados pessoais, se possível, evitar aglomerações. Se por um acaso isso não acontecer de uma forma amistosa, de uma forma compreensível, amigável, aí infelizmente algumas medidas drásticas elas passam a ser... É isso, vamos prevenir, vamos vacinar. A gente fecha o nosso programa. Feliz Ano Novo, doutor. Obrigado pela dica. A você aí de casa, um feliz 2023. Gratidão por tudo em 2022. Vem 2023 e a gente vai estar sempre aqui cuidando de você. Obrigado. Bom, você que continua ligado aqui na NTV, vamos acionar. O NTV News já está a posto, lá está ele, Odair Cardoso. Boa noite, Odair. Boa noite para você, David. Boa noite para o doutor. É importante a gente falar desses assuntos, até porque estou acompanhando aqui, né, essa maneira de lidar, porque a gente precisa entender que o vírus continua circulando e que o cuidado tem que ser nosso, né, David? Com a vacinação e com todas essas medidas que ele falou aí. Até porque a gente, às vezes, se está vacinado, mas acaba levando a doença para alguém que tem problemas, comorbidades, e tem ocorrido, inclusive, mortes, né, de pessoas que estavam aí ou com quantidade menor de vacina ou com algum problema de saúde que não conseguiu suportar, né, contrair essa doença que já matou aí mais de 600 pessoas só em Patos de Minas, né? Infelizmente isso é real, né, Odair? E a gente está aqui despedindo do Mais Saúde de 2022, deixando, né, a mensagem aqui do doutor que muito bem, né, explicou. Vamos cuidar do nosso bem maior, que é a nossa vida e o nosso próximo. Então desejo para você e feliz 2023 também, meu irmão. Te estimo e sou seu fã. Valeu, David. Um abraço. A recíproca é verdadeira, viu? Um ótimo ano novo para você também. Obrigado. A gente se encontra no Mais Saúde só no ano que vem, né? E que seja uma boa virada para todo mundo. Um abraço para você.